Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje a gente tem mais um episódio do quadro Os Melhores Filmes de Terror que Ninguém Conhece. Para quem tá chegando agora, esse quadro é voltado para filmes que não são tão conhecidos pela grande maioria ou que foram esquecidos pelo tempo. Então, se vocês quiserem deixar algum tipo de sugestão, deixa aí nos comentários aquele filme de terror assim que te marcou muito, só que infelizmente não tem o devido conhecimento, que provavelmente eu possa trazer nos próximos vídeos, certinho? Mas antes de começar, queria convidar vocês para conhecer a nossa loja com camisas personalizadas, totalmente inspiradas em grandes clássicos do horror. Nessa primeira coleção, todas as estampas foram feitas à mão, inspiradas nos filmes A Bruxa, Halloween, Alien, A Hora do Pesadelo e Terrify. Todo o material é de primeiríssima qualidade, desde as estampas até mesmo o tecido da camisa, que é o melhor do mercado, sem risco de ter bolinhas indesejadas e é totalmente leve para qualquer tipo de ocasião. E para quem quiser adquirir algumas dessas peças, basta acessar o nosso link que eu vou deixar no box de informação logo abaixo ou através das nossas redes sociais, que é o @califora_oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Chama a gente lá, tá bom? Que o preço tá super acessível e vale super a pena. Agora, dados os recados, deixa eu só dar uma informação que a lista de hoje tá incrível. Só tem filmão, então fiquem até o final. Já aproveita para deixar aquele like, tá bom? Porque a lista hoje tá sensacional, né, Yuri? Sim, muito. Tá fantástica. Então fiquem aí, bora falar sobre terror. E a primeira indicação de hoje fica com um filme pouquíssimo conhecido. Eu tenho certeza que várias pessoas nem sabem da existência dele. Eu não vejo ninguém que tenha assistido ele até hoje. Que se chama Carnage Park, que significa Parque da Carnificina, lançado em 2016. Em 1978, um roubo ao banco dá errado, deixando Vivian como refém de dois criminosos em fuga. Mas as coisas vão de mal a pior quando ela e seus captores acabam em um covil no deserto, nas garras de um ex-militar atirador de elite, os prendendo em seu jogo mortal de gato e rato. Carnage Park é o tipo de filme de festival que só é reconhecido através do boca a boca ou em listas como essas de supetão que vocês conhecem através dessa forma, dessa maneira. Ele é dirigido pelo diretor Mickey Keating, que eu acho um diretor bem menosprezado. Eu acho a direção dele muito conceitual, muito bonita, por sinal. Ele dirige as coisas muito bem. Inclusive, já indiquei outro filme dele aqui no canal chamado Darling, lançado em 2015, que é excepcional. Eu acho esse filme incrível. E aqui a gente tem uma história bem diferenciada, que se passa na década de 70. O filme diz que é baseado em fatos reais. Eu não duvido que isso tenha acontecido de fato, tá? E ele se passa na década de 70, onde uma mulher tá com problemas financeiros, que é essa personagem da Vivian, e ela vai ao banco para tentar resolver essas questões da família dela e tudo mais. Só que aí o banco é assaltado e numa tentativa de fuga, os ladrões acabam sequestrando ela, levando ela junto com eles dentro do carro e ficam ali no meio do deserto. Só que eles não esperam que tem um louco no meio desse deserto que começa a perseguir eles, atirando para todos os lados. Se tem uma coisa que eu adoro nos filmes do Mickey é que ele consegue trazer uma estilização muito legal nas suas produções. Os filmes dele têm uma fotografia absurdamente incrível, tem ótimas transições, é tudo muito estilizado, sério mesmo, muito bonito de assistir. Fora que ele consegue trazer tensão, horror gráfico bem feito ao mesmo tempo, tem um suspense que faz a gente emergir dentro da história. E aqui não é tão diferente, e a gente precisa dar méritos também para a atriz que interpreta a Vivian, que é a Ashley Bell, que tá incrível nesse personagem. O personagem dela não é aquele tipo de mocinha bobinha, burra, muito pelo contrário, ela é totalmente esperta, apesar da situação em que ela está no meio do deserto ali, sendo mirada para todos os lados. Gosto muito dessa personagem e também preciso exaltar a ótima atuação do grande vilão da história, que é interpretado pelo ator Pat Healy, que tá absurdamente incrível aqui.
faz a gente sentir um grande ódio por esse personagem, tá? Então assistam se vocês gostam de filmes parecidos com Wolf Creek, que é bem parecido com relação a essa temática de perseguição, principalmente dentro do deserto, com bastante gore, violência, isso que vocês adoram assistir, suspense, tensão, provavelmente irá agradar, tá bom? E pra quem quiser conferir, tem que procurar na internet. Seguindo o próximo filme, foi uma recomendação do inscrito Cleison Rodrigues, que pediu para estar falando de Espinhos, lançado em 2008, que é uma ótima pedida, principalmente para quem sofre de tripofobia. Eu acho que vocês irão amar. Um jovem casal decidem sair para acampar em um final de semana, porém sua viagem se transforma em um pesadelo quando eles têm seu carro roubado por um prisioneiro fugitivo e sua namorada. Em uma estrada deserta, nenhum deles consegue imaginar o horror que os espera ao encontrarem um remoto posto de gasolina. Confesso que eu sinto um grande tesão em assistir esse filme. Pode parecer algo exagerado? Pode parecer algo exagerado, mas eu gosto tanto dele por quê? Primeiro porque ele é de baixo orçamento e a história é muito original mesmo. Me surpreendeu. Para vocês terem uma ideia, o grande vilão da história é um espinho. Isso pode parecer até trash falando, né, gente? Mas na verdade esse espinho é como se fosse uma criatura que, em contato com a pele de pessoas ou até mesmo de animais, vai se transformando em uma criatura totalmente medonha e vai se multiplicando com o tempo. Então eles ficam presos dentro desse posto de gasolina e podem achar que o filme é trash, gente, mas não é. Tem cenas assim que são realmente tensas. Eu mesmo sofro bastante assistindo esse filme porque é muito bizarro vendo aqueles espinhos saindo da pele das pessoas. A maquiagem prática aqui é incrível, eu acho que vocês irão adorar. Então por isso que eu curto pra caramba esse filme, porque eu acho a proposta dele bem original. Tem uma pegada assim de um enigma de outro mundo, a estética do monstro em si, o que é mais interessante ainda. Mas eu acho que vale muito a pena dar uma conferida nessa obra. Não tem muito o que dizer porque a história é insana por si só, mas prometo que irá te proporcionar ótimos momentos de tensão e muita aflição, tá bom? E pra quem quiser conferir esse filme, terá que procurar também na internet. E agora a gente vai para um filme mais pesado, que eu considero até perturbador, chamado Mamãe e Papai. Lançado em 2008. Eu sei que a tradução é literal, totalmente literal. A tradução é essa mesmo, tá, gente? Eu acho super engraçado, mas o filme é bem pesado, beirando ao perturbador mesmo, e que dá um baita soco no estômago quando vocês assistirem. Vou explicar para vocês o motivo. Na trama acompanhamos Lena, uma jovem polonesa que recebe a ajuda de Bird, integrante de uma família que trabalha no aeroporto, sobrevivendo de qualquer sobra obtida de cargas, escritórios e hotéis. Aproximando-se da família, Lena se mergulha em um mundo apavorante de tortura, assassinato e perversão. Bom, esse filme é uma coprodução do Reino Unido com a Irlanda do Norte. Ele também é de baixo orçamento, mas tem ótimas atuações, tem ótimos efeitos práticos e assim, é tenso pra caramba. Aqui a gente vê a história dessa menina desesperada chamada Lena, que vai pra Inglaterra tentar encontrar um futuro melhor pra sua vida e acaba trabalhando nesse negócio de aeroporto e acaba fazendo amizade também com uma colega de trabalho que convida ela para ir para a casa dos seus pais para poder dormir de uma forma mais tranquila, se alimentar melhor e tudo mais. E ela meio que suspeita daquela situação, mas acaba indo e chegando lá, ela descobre que os pais dessa menina, na verdade, são dois psicopatas de nível assim altíssimo de insanidade, que acabam aprisionando ela dentro dessa casa, fazendo todo tipo de terror psicológico e físico com ela. Totalmente influenciado em um massacre da Serra Elétrica, esse filme mostra perfeitamente como uma família disfuncional funciona, o que pra mim é bem mais assustador do que filmes com abordagem sobrenatural. São pessoas reais ali que têm comportamentos assim extremamente agressivos e perturbadores. Aqui eles utilizam de um tipo de filmagem bem caseiro, o que traz um realismo todo para dentro da história. E apesar de ter um foco mais no terror psicológico, ele tem ótimos momentos com cenas de gore, muito bem feitos por sinal. E eu preciso exaltar a ótima atuação do ator Perry Benson, que tá absurdamente incrível aqui. Ele interpreta o personagem desse pai que dá nojo, dá asco de assistir, gente.
sério mesmo. Mamãe e Papai talvez não sejam um dos filmes mais perturbadores do mundo, mas é aquele tipo de filme que com certeza vai incomodar muitas pessoas que assistirem, ainda mais sendo inspirado em uma história real. E para quem quiser conferir, também terá que procurar na internet. E a penúltima indicação de hoje foi uma sugestão do inscrito Rods, que foi diretamente lá do Telegram, tá? A gente tem um grupo no Telegram chamado Carno Clube. Para quem quiser participar, vou deixar o link no box de informação, ou só pesquisar lá também Carno Clube que vocês encontram. E ele pediu para estar falando sobre o filme O Alerta, lançado em 2020. Um andarilho solitário que sofre de perda parcial de memória aceita o emprego de cuidar de uma mulher com problemas psicológicos numa casa abandonada que fica numa ilha isolada. Olha, vou ser bem honesto com vocês, eu achei esse filme muito estranho. Tanto que eu tive que assistir 2 vezes, porque a primeira vez eu não curti tanto, eu não entendi muito bem toda aquela loucura, porque tem algumas coisas nesse filme que se você não prestar atenção, você não vai entender logo de cara, logo na primeira vez que for assistir. E tem aquela questão da conexão também, quando você não tá num dia bom para poder assistir um filme, tem que rever ele novamente para ver se gosta de verdade. Isso sempre acontece comigo, sempre preciso reassistir algum tipo de filme para ter uma decisão definitiva do que eu acho ou não dele. Esse foi um claro exemplo disso. E sobre o fato de achar ele estranho, porque a premissa dele é muito louca, é tipo um cara que tem problema de memória, ele é contratado para ficar dentro de uma ilha, isolada no meio do nada, com uma casa só nessa ilha, para cuidar de uma menina que fica trancada dentro de um quarto. E o pior disso tudo é que ele tem que ficar acorrentado numa corrente, percorrendo durante essa casa, para não chegar perto do quarto dela. Então você fica pensando que loucura é essa que tá acontecendo aqui. Mas no decorrer da trama, algumas coisas vão se encaixando. Ele tem uma atmosfera bem pesada, tá? Chega a ser claustrofóbico, ainda mais com esse personagem amarrado em uma corrente. Fora toda a estética visual do lugar, a direção de arte aqui é perfeita, acertou em cheio, porque essa casa é muito assustadora. Tem coisas assim que acontecem que são realmente assustadoras, sem precisar apelar para sustos fáceis. Na verdade, é aquele filme mais contido, que tenta achar que você vai levar um susto a qualquer momento, mas você acaba não levando. E tem cenas em específico assim que eu juro pra vocês que minha alma saiu do corpo. Tem uma cena em específico que, olha, quem assistiu e quem for assistir vai entender o que eu estou falando, tá bom? Então eu acho muito plausível, ainda mais por ser um filme de baixo orçamento também. Ter sido feito apenas em uma locação é super válido, acho que vocês irão gostar demais desse filme. E pra quem quiser conferir, é outro que vocês também terão que procurar na internet. E o último filme da lista de hoje é o meu preferido, é um filme latino, tá, gente? Vindo da Venezuela. Pra vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro filme de terror e suspense feito no país. Isso mesmo, isso em 2013 ainda por cima, o que é chocante. Ele foi uma das maiores bilheterias dentro da Venezuela em um filme de terror, tanto que foi um dos primeiros. Mas o bom é que ele quebrou as correntes e trouxe aí, quebrou as correntes, ó, Daenerys Targaryen. Mas é bom que através dele surgiu vários outros exemplares, então ele meio que abriu portas, que se chama A Casa do Fim dos Tempos, e vocês sabem que eu não curto filmes envolvendo o sobrenatural, mas esse em específico eu acho ele perfeito em tudo que se propõe, assim, ó, uma obra-prima, na minha opinião. Dulce é uma mãe de família que tem encontros com aparições dentro da sua velha casa, lugar em que desdobra uma terrível profecia. 30 anos depois, Dulce, já anciã, bem velhinha, volta a casa para decifrar o mistério e a tragédia que tanto a tem atormentado. Esse é outro que assisti recentemente e continua tão bom quanto a primeira vez que pude assisti-lo. Ele é muito bom, tá? Eu tenho certeza que algumas pessoas irá torcer o nariz para algumas questões, porque ele é um filme de baixo orçamento também. Então tem esse personagem da Dulce, que é essa mãe que passa 30 anos depois, então eles fizeram um processo de maquiagem, de envelhecimento nela, que acaba não convencendo tanto, mas confesso que isso pra mim é nada perto do primoroso roteiro que ele tem e a direção do Alejandro Hidalgo, que eu acho absurdamente incrível. Aqui ele tem uma direção bem sensível. Pra quem não sabe quem é o Alejandro Hidalgo, ele é o mesmo diretor do tão odiado e amado Exorcismo Sagrado, que saiu recentemente dos cinemas, né?
E muita gente odiou esse filme, por isso que na análise que eu fiz sobre Exorcismo Sagrado eu pedi para as pessoas assistirem A Casa do Fim dos Tempos, para vocês verem a enorme diferença e como tem dedo dos Estados Unidos dentro dessa produção que ele lançou recentemente, porque ele escreveu o roteiro desses dois filmes, e A Casa do Fim dos Tempos é uma ótica totalmente diferente, extremamente madura, delicada, com momentos primorosos e assustadores, e outro é extremamente americanizado, bem clichê, que apesar de ter um roteiro muito bom, é totalmente desperdiçado. E outra coisa muito positiva nesse filme, voltando a falar da direção do Alejandro Hidalgo, que tá absurdamente incrível aqui, é o posicionamento da câmera em diversos momentos, que consegue causar sustos de verdade, sem ser aquela coisa totalmente forçada, sustos toda hora. Na verdade é tudo muito bem construído, eu acho isso impecável nesse filme. Fora o posicionamento da câmera em momentos de discussão, vocês vão entender quando assistir, tá? Em lugares não muito óbvios, como uma foto, um porta-retrato. É algo muito delicado. Esse filme mistura muito bem terror com ficção científica, com drama. Confesso que até chorei assistindo ele. Sim, gente, eu choro assistindo filmes de terror também, tá? Esse em específico eu acho tão bom, tão bem feito, que não tem como não chorar. E apesar de ser um filme de baixo orçamento, dá uma surra em vários filmes assim de Hollywood, com grandes produções, com grandes orçamentos. Assim, esse filme é perfeito na minha opinião, acho que vocês irão adorar. E pra quem quiser conferir, tem ele disponível aqui mesmo no YouTube, só que dublado e legendado vocês terão que procurar na internet. Bom, galera, por hoje é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, eu imploro, por favor, deixa aquele like, porque vocês não têm ideia de como isso ajuda o vídeo a ter mais engajamento, chegar em novas pessoas. Se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui. Ativa o sininho, porque eu posto conteúdo toda semana. E como eu falei no início, deixa aí nos comentários algum filme de terror que vocês tenham curtido, que provavelmente eu vou trazer nos próximos vídeos, tá bom? Mas um filme desconhecido, tá, gente? Não adianta vir aqui e colocar, por exemplo, Hereditário, A Bruxa, esses filmes que são bem famosos hoje em dia. Então, deixa um filme desconhecido aí, pode ser até da década de 40 que a gente assiste e traz aqui pra vocês, tá bom? Espero que todos estejam bem e até a próxima!